aqui é o Luiz Arthur. Eu sou o Davi Rezende e a gente vai falar com o Eric e com a Vitória. O Eric é especialista em musculação, academia, etc. E a Vitória é mais sobre nutrição. Muito boa noite, meu nome é Eric. Eu sou personal trainer. Também sou bem focado na área da musculação e do esporte. Eu vim falar aqui um pouco sobre o meu trabalho e também aonde eu atuo. Boa noite, eu sou a Vitória, sou nutricionista e trabalho em farmácia e vim falar um pouco sobre como fazer academia, o que é bom para emagrecer, um café da manhã bom e saudável. Então, a gente quer saber uma coisa. Qual é a época certa de começar a treinar? Qual a idade? Bom, a idade para treinar não existe específica, pode tanto começar a qualquer momento, tanto cedo, desde os 12 anos, ou até mesmo no final da idade, com 80 anos. Você pode continuar treinando a vida inteira, não importa o tempo. Se eu começar hoje a academia, qual é o peso recomendado para começar a treinar? Para não fazer uma lesão? No começo é sempre bom priorizar, focar no exercício em si, como ele é executado, não começar com muita carga, porque você pode acabar tendo uma lesão muito grave. Isso pode prejudicar tanto a sua saúde quanto também a rotina da sua vida. Isso pode acarretar em várias coisas, mas um peso mais recomendado seria aquilo que você suporta ou aquilo que, se você tem um personal do seu lado, que ele te recomendar, seria sempre bom seguir um peso que não vá te esforçar muito, mas também sempre aplicar o máximo de técnica possível no exercício, em qualquer um deles. Entendi. O que tu diria, Vitória, para alguém estar acima do peso ou abaixo do peso para comer diariamente? Um bom café da manhã, para começar, e comer bastante carboidrato, para quem é abaixo do peso, para ganhar um pouco de musculatura, massa, para começar a treinar. Já para quem é acima do peso, um pouco de alimentação saudável. Já começando com aveias, um café da manhã balanceado, não muito pesado, e indo assim. Qual os alimentos que tu recomenda assim para mais saudável no almoço, por exemplo? Uma salada, começando assim, né? Um abacate também, que é muito bom, diria. Eu malho pra comer. Um almoço bem leve, no caso. Um arroz, coisas assim. O que a água afeta na musculação? O que ela ajuda? Na verdade, a água ela não afeta só na musculação, mas também ela afeta na vida, né? A água é essencial para o teu dia a dia. Se você não bebe água, é possível que venha a ter uma desaceleração no metabolismo. E se você bebe bastante água, isso significa também que você vai ter uma melhor função no seu sistema. Por exemplo, pessoas que bebem pouca água normalmente não vão muitas vezes ao banheiro, porque o corpo já está acostumado a não filtrar praticamente nada. Pessoas que bebem bastante água, elas vão bastante vezes ao banheiro, assim também elas eliminam mais impurezas do corpo ao decorrer do dia. E também, obviamente, a irrigação sanguínea, né, que seria bom para quem treina, beber bastante água, principalmente durante os treinos. Entendi. Mas, falar aqui, sendo um pouco mais pelo técnico, você já viu que tem bastante aqueles vídeos de pessoas se lesionando. Por que isso acontece? Eu malho pra comer. Bom, o que acontece numa lesão é que o corpo, ele já, principalmente para quem já treina há bastante tempo, ele já está acostumado a fazer aquele movimento repetitivo. Imagina um elástico, ele sempre vai estar esticando e ele volta à sua forma normal. Com o decorrer do tempo, ele vai ter um desgaste. Mas se você forçar do nada ele demais, ele vai acabar tendo um rompimento. O que acontece nesse caso de lesionamento? Às vezes não é nem muita questão de pôr muita carga, por exemplo, no supino reto, onde acontecem mais lesões e também no supino inclinado, pode ser com um peso diário. Por isso que é mais recomendado fazer treinos com halteres, ao invés de barras, que eliminam mais a tensão dos músculos e coloca mais para a articulação, assim também tendo um desenvolvimento melhor nessa área. Ou seja, também não é recomendado por muito peso, um peso que você nunca fez, seria bom você fazer com alguém auxiliado ali. E também tomar cuidado na hora de realizar uma execução. Eu escutei que tu é um personal trainer, tu cobra quanto assim por treino? Dependendo, a gente sempre vai priorizar em ver qual que seria o foco da pessoa naquilo. Sim, tanto sendo uma pessoa mais magra ou alguém que está acima do peso, a gente vai estar sempre vendo ali se
tem algum problema de respiratória, no caso cardíaco, sempre para não poder acarretar em um problema para o nosso paciente em si, diria assim. A gente vai estar sempre cobrando ali, dependendo do atendimento, que o profissional, às vezes, como no caso de muitos, tem vários cursos sobre, vai aumentando mais o preço ali. Seria uma quantia por mês, né? Se o aluno não comparecer aos treinos, a gente ainda vai continuar ganhando igual, por causa que a gente sempre vai priorizar que ele venha ter o treino da vontade dele. A gente nunca vai ficar, obrigando uma coisa que a pessoa não vai querer fazer, entendeu? Esses suplementos que estão aqui em cima, como whey, termogênico, creatina, o uso deles é realmente bastante necessário ou eles são mais para realmente uma fortalecida? Os whey proteins, esses suplementos que são mais isolados em geral, eles vêm para poder agregar mais uma nutrição mais saudável. Por exemplo, uma pessoa que só consegue comer 3 vezes ao dia, ela possivelmente vai tomar um whey protein durante a manhã, já que ela não vai conseguir ter mais refeições, ou seja, ela vai ter muito mais proteínas durante a manhã, então durante o resto do dia ela só vai, sei lá, comer uma banana, que é uma fonte de carboidratos, ou ovos cozidos, que são fontes de gordura e proteína. Eles são mais recomendados assim para tapar buracos. Seria assim, por exemplo, até mesmo atletas que competem no fisiculturismo precisam de uma dose maior de proteínas e não tem como fazer isso na alimentação, já que eles precisam comer mais, eles acabam tomando o whey assim, usando uma refeição líquida, que é mais fácil de ingerir, exatamente. Então eles são recomendados tanto para pessoas que estão acima do peso e querem emagrecer, e também para pessoas que estão pretendendo ganhar massa muscular. Mãe! Então você me disse, agora vou ser sincero, todo mundo faz academia para ficar mais gostoso. Quanto tempo demora para botar o shape? Isso vai depender do seu metabolismo e também da sua genética, né? Por exemplo, uma pessoa que vai apenas 3 vezes na semana para a academia, ela vai ter um desenvolvimento um pouco mais lento. Porém, se ela realmente se esforçar nos treinos e acabar tendo uma alimentação saudável, ela realmente vai ter uma evolução notável. Mas não vai ser rápido, não é para todo mundo, não é rápido. O processo ele é bem lento, ele é bem demorado. Ali no começo pode ter uma evolução bem mais rápida, depois vai dar uma estagnada, mas é questão de continuar fazendo os treinos, não é da noite para o dia. Isso ninguém vai conseguir fazer, é humano, isso é a adaptação do ser humano, ele precisa criar uma rotina na vida dele para ele poder se adaptar àquilo. O músculo ele funciona desse jeito, ele vai crescendo conforme você vai machucando ele e ele vai voltando. Ô Vitória, você podia me dizer quais pessoas que fazem academia, qual é a mais dificuldade delas para manter a alimentação saudável? Ou qualquer pessoa com acima do peso? A alimentação saudável é um pouco difícil de manter, né? Porque antes de começar a academia, uma pessoa já é acostumada a comer bastante ou pouco, diria. Mas, indo devagar, a pessoa consegue se alimentar bem, comer um pouco a menos. E se é uma pessoa mais magra, teria que comer um pouco mais para ganhar um pouco de massa. O que você acha sobre as bombas em gerais? As bombas de testosterona para ajudar na musculatura e na própria saúde do corpo? Propriamente dita, elas são os esteroides anabolizantes. Em geral, elas são hormônios que já tem no seu corpo. Porém, como elas têm uma produção padrão, isso acaba aumentando seu nível de hormônio no seu corpo. Por exemplo, a testosterona. No homem, a testosterona ela promove o crescimento do músculo, o engrossamento da voz, obviamente, o crescimento de pelos. Assim como também cravos e espinhas. Quando um atleta, principalmente, aplica os esteroides anabolizantes, elas acabam tendo um crescimento muscular notável, só que tem os colaterais. Como o seu corpo não comumente produz essa quantidade de hormônios, vai acabar cortando algumas, por exemplo, se você já tem uma produção de hormônio padrão e você acaba colocando mais hormônio, ele vai acabar cortando essa produção natural. Por isso que é sempre bom ser acompanhado por um médico, um especialista nisso. Porque depois que você para de tomar os hormônios anabolizantes, o seu corpo não está mais produzindo. Ou seja, você pode vir a acabar tendo complicações. No caso do homem, ele pode vir a ser estéril,
por causa que ele não vai ter mais a produção de espermatozoides. E na questão geral dos anabolizantes, eles sempre vão ter um efeito colateral. Para algumas pessoas não é recomendado, na verdade para ninguém é recomendado. Para os atletas de fisiculturismo, eles usam para poder chegar em um nível mais alto, onde eles não chegariam naturalmente, propriamente dito natural, e as pessoas que usam esteroides. No caso do fisiculturismo, é sempre numa hora da carreira o atleta vai vir a submeter a usar para poder alcançar um corpo maior, mais esbelto, mais seco. Mas não é recomendado o uso para ninguém. O que tu acha daquelas pessoas que usam muito bomba e fica com só inchado, não é força, aquelas coisas meio distorcidas? Aquilo, propriamente dito, não é bomba, nem esteroide, né? Como é dito na cultura, bombas, elas não são esteroides, são pessoas que querem ter um corpo grande e não conseguem comprar os esteroides por serem caros. Por exemplo, a testosterona seria a mais barata e mais acessível. Mas eles, na verdade, utilizam óleos de cozinha ou até mesmo de carro e motor. Por esse fato, eles aplicam, por exemplo, aquele nódulo que eles criam, eles aplicam no músculo. E como o músculo não consegue absorver aquilo por ser óleo, vai criando um inchaço naquela região e o corpo isola aquele local onde o óleo foi aplicado. Assim, vai criando uma camada protetora. E como ali está realmente isolado, o corpo não chega mais sangue, não chega mais nada lá. Então vai crescendo, vai inchando, pode vir até criar uma pedra dentro daquela região por não ter mais irrigação sanguínea. Pode necrosar então e... Sim, pode acabar acarretando em amputação. O que você acha, tipo, qual treino que você prefere ou que tipo de treino para cada parte do corpo? Eu propriamente digo que o treino, na minha opinião, que eu prefiro seria treinos de perna, pelo fato de, obviamente, eu consigo pôr mais peso nos treinos, que é um músculo bem forte e também tem que ter mais intensidade, se querer ter um volume maior nas pernas. Seria interessante para uma pessoa que está começando a treinar, ela treinar todos os agrupamentos musculares ou pelo menos fazer o básico. O básico ele vai funcionar, não importa a ocasião. Seria interessante depois do treino fazer um cardio de no mínimo meia hora para poder ter maior ativação do músculo e também bombeamento sanguíneo pelo corpo todo. Licença, é uma pergunta do público. Eles fizeram aqui, se vocês quiserem responder, pro Brian. Posso tomar creatina com energético? Ela já é feita para ser tomada isoladamente. Seria interessante, no lugar do energético, tomar creatina com carboidrato, já que vai melhorar a absorção da creatina no corpo. Então, o energético ele já tem uma substância que é a arginina e a cafeína, então pode acabar não sendo bom para isso. Tem pré-treinos que já vem a cafeína, a arginina, a taurina, todas juntas. Então seria melhor você tomar um pré-treino e antes do pré-treino tomar uma creatina durante a manhã ali. Mas seria bom não tomar o energético junto com a creatina. Uma pergunta para a Vitória. Estou tendo dificuldade para emagrecer. Devo fazer uma dieta rígida ou apenas me controlar? Apenas se controlar. Cada dia que passa, um pouco menos a cada coisa que você come, ou qualquer coisa assim, ir diminuindo um pouco da comida. Existem pessoas que, no caso do emagrecimento, elas se propõem a tomar só uma dieta de líquidos. O que tu acha sobre isso? Eu acho um pouco ruim, porque uma dieta só de líquido acaba fazendo você ter desmaio, né? Porque uma comida, ela faz você ficar impróprio acordado, te faz assim ficar bem energizado, digamos assim, né? A água não vai adiantar muito pro teu organismo, dizendo assim. Uma pergunta para o Brian. Comecei a fazer academia e não estou conseguindo progredir nos pesos. O que posso fazer? O que é indicado? O interessante de começar a academia é que vai ter uma fase da sua vida que você vai começar a ganhar peso ou perder. E, propriamente dito, você não vai ganhar força.
vai ter uma época que vai começar a ganhar força. A força ela é genética, nem todo mundo vai ter força. Por exemplo, existem pessoas magras que são mais fortes que pessoas que já nascem com ombros mais largos ou coisas assim do gênero. Se você não está conseguindo progredir carga, seria interessante aumentar as repetições dos treinos. Já que não está conseguindo ter uma progressão na carga, progride o tanto de repetições e o número de séries também. Seria interessante. E interfere na comida, tipo, as coisas que eu como podem interferir nesses pesos? Depende do horário que você vai comer. Por exemplo, se você come uma refeição muito pesada antes do treino, pode vir que o seu corpo vai ter uma divisão maior na energia para consumir o alimento e também para poder erguer o peso. Então seria interessante uma refeição mais leve. Tu indicaria algum suplemento para ganho de massa muscular? Algum específico que traz bastante retorno? Carboidrato para ganhar massa enquanto treina, né? Bastante massa pro teu corpo, né? Que quando você treina, tu ganha massa e vai treinando aquilo para se tornar em músculos. Seria interessante também o uso de creatina durante o dia, todos os dias uma dose, para que durante o treino você venha a acumular mais água no seu músculo, tendo uma maior irrigação sanguínea, obviamente também vai ter um aumento da força, e também vai aumentar o processo de recuperação muscular. Seria interessante também retomar o próprio whey protein, né, já que é uma proteína concentrada do leite, e também uma alimentação mais dividida durante o dia, assim. De que idade mais ou menos eu posso começar? Com 5, pode? Seria interessante começar a treinar ali no auge da verdade ali dos 12 anos pra frente. Seria muito interessante começar a ter um desenvolvimento, já que seria bom por causa que a pessoa ela pode ter tanto um crescimento ósseo maior e obviamente também um crescimento muscular, já que é o auge, digamos, do hormônio no corpo, né, sendo ativo. Uma pergunta para os dois. Ir para a academia traz algum benefício além do físico e saúde? Por exemplo, aumento de autoestima ou depressão? Queda de depressão? Seria interessante sim começar a academia por conta nesses quesitos. Por conta por exemplo, se a pessoa tem a mente muito ansiosa e não consegue ocupar ela com nada, a academia seria um bom desvio para isso, sabe? Para se distrair um pouco, exercícios seriam bons. Começar uma manhã com uma corrida, um bom café da manhã seria ótimo para distrair um pouco a mente, né? Ainda mais porque cria um objetivo e uma rotina na vida da pessoa. Mas eu acho que é isso, né? Só Encerramos por aqui. Então, a gente encerra por aqui. Esse é o Senpai. A gente agradece aos convidados Brian e Vitória pela apresentação sobre fisiculturismo, academia, como emagrecer, nutricionismo. E acabamos por aqui por hoje. Obrigado. Muito obrigado pelo convite aí. Muito Muito agradecido. Valeu. Obrigado pela sua companhia. obrigada também.